O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor Etion Hashabat Leikadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabat Shalom. Eu sou Marcos Aurélio, sou aqui do Recife e estamos hoje estudando essa maravilhosa porção, a 11ª porção da Torá, a porção Vaigash. Estamos contando aí esses momentos emocionantes do reencontro, né, da Yosef, José, se fazendo conhecer novamente para os seus irmãos, se revelando aos seus irmãos, e um sentimento ali, né? Terminamos ontem à noite a porção com um abraço entre os irmãos, em choro, né? Em muita emoção envolvida, e Yosef pedindo para que eles voltassem para casa para trazer, enfim, o restante da família e todos pudessem estar juntos novamente, como era anteriormente. E hoje nós vamos continuar essa emocionante história. Espero que você abra aí a sua escritura, bem como também o seu coração, para que possa aprender, não só se emocionar com essa história, não só relembrar uma história, mas que essa história seja praticada em nosso dia a dia. Esse é o intuito da Escritura, da Torá do Eterno, das suas instruções, para que nós possamos meditar nelas e colocar em prática. Não apenas ter esse livro, essas palavras de sabedoria, essas histórias emocionantes, como um simples artefato, como uma simples historinha, né, para você dormir, mas um modo de viver, que você se mova conforme essas instruções. E o que a gente está observando não fica só a questão do perdão de Yosef. A gente estudou ontem à noite, existe o primeiro perdão, né, que é o perdão, você se perdoar das suas faltas. Posteriormente, você pedir perdão ao próximo e, por fim, você perdoar a quem te fez uma ofensa. Então, para você fazer essa caminhada de Techuvá, o perdão é o primeiro passo para você continuar, para você caminhar. Porque sem ele, é como a gente estudou ontem à noite, e Yeshua nos alertou, né? Pois se vocês perdoarem a quem vos fez mal, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, também não serão perdoados. Então que esse perdão seja sempre liberado pelo povo da Techuvá e que nós possamos ser justos, porém termos também a compaixão para com o nosso próximo. Então vamos aqui o slidezinho da porção, tá aí as carruagens do Egito. Deixa eu botar aqui mais escurinho pra gente o pessoal conseguir observar. Os egípcios aí enviando as carruagens, né, para poder trazer de volta Yaakov, para poder fazer com que ele tivesse uma viagem mais confortável, né? Foi providenciado pelo próprio faraó do Egito essas carruagens para que o pai de Yosef, o homem que ajudou tanto, né, ao faraó, pudesse ter o conforto necessário para poder viajar. E nessa porção, a Vaigash, né, e aproximou-se, a gente está vendo na realidade várias aproximações e, por que não, várias ressurreições. Pessoas que ressurgiram dos mortos. Pessoas que viviam já sem a alegria de viver. Como hoje em dia, né? O Moré Felipe sempre diz, né? O ser humano é o mesmo. Quantas pessoas hoje não vivem por viver? A vida é só trabalho para casa, da casa para o trabalho, ver futilidades,
coisas banais, discutir, brigar, falar mal do próximo. E não existe um sentido na vida, descobrir a verdadeira shalom, a plenitude que o Eterno pode proporcionar. Então, Yaakov estava vivendo essa vida, uma vida já sem sal, né? Sem gosto, sem alegria, pois ele tinha perdido um filho que tanto amava. Os seus irmãos, os irmãos de Yosef, os seus irmãos estavam também sem a alegria de viver, pois eles haviam feito um mal muito grande. A todo momento eu creio que vinha na cabeça deles o que eles haviam feito quando eles olhavam para o seu pai triste e sem a alegria de viver. Então eles também tinham esse problema. E Yosef, que viveu vários anos aí no exílio, longe dos seus parentes, e passou muitos anos ainda amargurado com aquele sentimento. Porém, nessa porção resume o perdão a todos esses perdões, né, que a gente mencionou, né? O perdão a si mesmo, os irmãos de Yosef se perdoando, né, primeiramente. Nós temos os irmãos de Yosef também indo pedir perdão, né, tanto a Yosef posteriormente e ao pai de Yosef, Jacó. Eles vão até Jacó e contam toda a história a Yaakov. E posteriormente nós temos também o perdão de Yosef. Então existem todos os âmbitos de perdão nessa porção que a gente consegue imaginar. O perdão a si próprio, o pedido de perdão e a liberação de perdão. Então, nesta manhã, meus irmãos, a gente vai verificar a volta da felicidade, que é esse o tema da nossa porção, e a luz das nações. Por quê? Quando você começa a praticar as instruções do Eterno, se você estiver fazendo de uma forma, não para se exaltar, mas de uma forma de retribuir tudo aquilo que o Eterno tem feito por você, fazendo por amor as suas instruções, conforme Yeshua nos ensinou, que a Torá depende do amor. Para praticar a instrução do Eterno, é necessário existir amor, tanto para com o Eterno quanto para o próximo. E quando você está fazendo isso em plenitude, você começa a se tornar luz entre as nações. Por isso eu coloquei aqui a volta da felicidade, a luz das nações. Porque o primeiro texto que a gente vai ver é algo impressionante. A gente vai estudar algo impressionante nos primeiros textos aí. Então, Yaakov passou vários anos, né, pensando que o filho que ele tanto amava, Yosef, já havia morrido, né? E se a gente olhar direitinho assim o que a Torá quer nos mostrar através desses sentimentos, tanto dos irmãos de Yosef quanto do próprio Yosef, a Torá quer mostrar que quando você está numa vida que transgrediu contra o Eterno e ainda não reparou aquelas suas faltas, ou seja, você não fez a cobertura de todas essas suas transgressões, pedindo perdão das suas transgressões, você vai viver uma vida como um morto vivo. Porém, quando você confessa as suas transgressões, você está se livrando disso e você torna a ter vida. Então a gente vai conseguir enxergar nessa porção a ressurreição dos mortos de Yaakov, ressurreição dos mortos dos seus irmãos, ressurreição dos mortos do próprio Yosef. Até quem sofreu mal ressuscitou dos mortos. Por quê? Quando a gente aceita esse mal, enquanto a gente busca pagar o mal com o mal, nós vamos fazer parte desse jogo. Agora, quando a gente quebra essa perspectiva, nós voltamos a viver e nós não fazemos mais parte do mal. Porque a vingança, meus irmãos, a vingança não é um sentimento que procede da Torá. A vingança, a retribuição, não é
feita pela sua própria mão. O Eterno vai trazer sobre as pessoas não vingança, mas juízo. Alguns textos aparecem, né? A vingança de Adonai, a vingança, na realidade, é a retribuição das suas atitudes feitas pelo Eterno, não pelo próprio ser humano. A gente deve sempre refletir e meditar antes de tornar pleno, né, esse desejo de cometer uma vingança contra o próximo. Então, Yosef, depois desse perdão, né, que ele decidiu esquecer o que seus irmãos haviam feito com ele, ele consegue libertar todo mundo dessa prisão que é a tristeza. Então, o que é que a gente aprende com essas atitudes, né? É que o relato do perdão que foi liberado por Yosef contagiou tanto os seus familiares, que voltaram a ter esse sentimento de alegria, mas também ele foi uma luz no meio da escuridão. Pois assim que acontece quando a Torá ela é praticada. Quando você coloca a Torá em prática, você está acendendo uma luz em meio à escuridão. E Yosef estava numa nação onde cultuavam-se a vários deuses. E esses deuses, na maioria não, né? Todos eles inventados pela cabeça do ser humano, em sua grande maioria, eles tinham esse contraponto de que havia uma vingança desses deuses. Então, quando os irmãos de Yosef apareceram diante dele, sendo praticamente subjugados por Yosef, e Yosef tinha toda a possibilidade de exercer a vingança, né, desses deuses, que era o que o faraó ou outras pessoas poderiam tomar essa atitude, ele faz algo que apenas o Elohim de Israel pode fazer. É o único que você vai encontrar nas literaturas com a capacidade de perdoar. É o único que o seu slogan, né, a sua forma de viver, ensinada pelo nosso mestre Yeshua, é o perdão, a sua Hesed. É contagiada pela graça do Eterno. Então, quando aquelas pessoas que estavam ali, os egípcios, viram a atitude de Yosef em perdoar os seus irmãos, foi contagiante. Todos foram contagiados por essa forma de bondade, de amor, de misericórdia. Então, esse, meus irmãos, é o intuito da gente praticar a Torá. A gente levar a luz para os que estão em trevas. Sempre foi o projeto do Eterno que as nações viessem a praticar as suas instruções e também fossem portadoras de tudo o que a Torá representa, que é o quê? Amor, segurança, justiça, misericórdia. Principalmente o sentimento que resume tudo isso, que é a Shalom, né? A plenitude. Ninguém pode ser pleno sem esses sentimentos, sem praticar essa justiça que procede e concerne do Eterno. Então, a gente vai, a partir desse momento, verificar o sentimento que foi contagiante ali no Egito, com poucos versos, 2 versos, se eu não me engano. Vamos falar sobre isso e a gente vai trazer alguns textos que a gente também encontra na Torá, veremos em porções posteriores, mais a fundo, né? Que a Torá tem essa perspectiva de sermos uma luz entre as nações. Quando Yeshua fala que você, minha irmã, você, meu irmão, é uma luz, que você é um sal, é isso que a gente está falando. A vida de Jacó estava sem sal, estava amargurado, triste. E o perdão de Yosef trouxe o quê? Jacó de volta à vida. Porque se ele não tivesse perdoado e tivesse ali matado todos os seus irmãos, menos Benjamim, né? E chegasse para o seu pai, pronto, pai, olha, aqueles meus irmãos lá, eles me jogaram na prisão,
e eu fui enviado para o Egito, e agora eu virei governador, e de repente eles apareceram na minha frente. Eu armei uma cilada para eles, trouxe o meu querido amado irmão Binyamin para o meu lado, porque ele não participou daquilo. Não se preocupe, já matei tudinho. Agora Iacov ia ter 10 lutos. Não haveria ressurreição de ninguém, todos estariam mortos. Tanto os seus irmãos, que morreriam literalmente, quanto Iacov, que teria uma tristeza gigante, né? Duas, uma em cima da outra. Primeira, em descobrir o que seus filhos haviam feito com o seu irmão mais novo. E a segunda tristeza era da morte deles, que eles não tiveram a chance de se arrependerem. E a terceira seria a morte de Yosef. Então a Torá, que é a plenitude da misericórdia do Eterno, que representa a sua graça, quando ela foi praticada por Yosef, ela trouxe de volta todos à vida, né? Isso é uma ressurreição, literalmente, dos mortos, inclusive das nações que estavam à volta a observar aquela atitude. E no livro de Bereshit, no capítulo 45, vamos estudar agora, no versículo 16, diz o seguinte: Vekol nishma beit faraó. E a voz chegou à casa do faraó. Que voz? O relato. Os fofoqueiros de plantão, né, foram lá correndo e falaram aquela história todinha para o faraó. Pode nem ser um fofoqueiro, né? Mas alguém que foi levar aquelas boas notícias, literalmente, para o faraó, né? E o que é que essa voz, essa palavra dizia? Lemor, Ba'u, Rei Yosef, vai Tav, Be'enei, Faraó, O Ve'enei, Avdaiv. E a voz chegou à casa do faraó, os irmãos de Yosef chegaram, e foi bom aos olhos do faraó e aos seus servos. Por quê? Porque foi uma voz em que, além dos irmãos de Yosef chegaram, eles foram perdoados e foi revelado-se quem era Yosef. Então o faraó teve orgulho, alegria, teve felicidade em, como é que posso dizer, ter escolhido Yosef como o líder, né, para tomar as decisões no seu reinado, pois ele realmente era um homem ímpar, diferenciado dos outros. Quando todos esperavam que, por ele ter força, ele poder se vingar de todos aqueles que haviam feito mal, ele exerceu perdão. Então, Yosef tinha essa nuance, ele tinha esse poder de exercer ali uma vingança e ser mais um, né? É exemplo desses deuses aí dos egípcios que iriam colocar na conta desses deuses aí a vingança, né? Que os deuses colocaram os inimigos de Yosef sob seus pés. Porém, Yosef vai lá e mostra que o único verdadeiro Elohim, que é o que ele servia, que era o dos seus antepassados, né? Ele era diferente de todos. Ele ensinava a perdoar. Então, ele exerce algo que seria um gesto grandioso. Ele perdoa seus ofensores. E ele ainda vai além, né? Ele oferece ajuda para esses que os fizeram mal. É justamente sobre isso que Yeshua, nosso mestre, ensina no Sermão do Monte. Ele diz: faça o bem aos que vos perseguem, amem os vossos inimigos. Aquelas pessoas que nos fizeram mal, a gente deve fazer o bem. Quem persegue, ame. Então separei um texto, está aqui no livro de Devarim, né, no capítulo 4, versículo 6, que mostra basicamente isso, que está acontecendo aí com Yosef. Quando o faraó escuta essa voz, né? Escutar a voz escutou tudo aquilo que foi dito por Yosef, toda aquela situação que seus irmãos chegaram, que Yosef recebeu, que Yosef
se revelou a eles, que eles se abraçaram, choraram. E o que é que a gente vai aprender nisso? Que Iosef e seus irmãos foram luz para aqueles egípcios. No livro de Devarim, no capítulo 4, versículo 6, diz: O shmartem, va astem, ki riv ha rematechem, u binatechem. Portanto, guardem-nas e sigam-nas. O que? As instruções, os mitzvot de Adonai. Se vocês lerem todo esse capítulo, do capítulo 4, no versículo 5, principalmente vai falar isso, né? Guardem todas essas instruções, os meus mitzvot e minhas ordenanças. E ele diz, né? Portanto, guardem-nas e sigam-nas. Então, os povos os considerarão possuidores de Hamatechem, que é sabedoria, né? E entendimento, o binatechem, e entendimento. Le'einei ha'ami, ou seja, aos olhos dos povos, né, das nações. Asher e shma'um et kol ha'hokim ha'ele. Quando eles ouvirem sobre todas essas instruções, as instruções da Torá, o que é que eles dirão? Vá ve amiru rak am hacham ve navom ve goi ha gedol hazé. Esta é a grande nação, com certeza um povo sábio e detentor de conhecimento. Quando o povo colocasse em prática essas instruções, que foi o que Iosef fez, ele aprendeu sempre da misericórdia, do amor, da fidelidade do Eterno para com o seu povo, do perdão que ele já havia perdoado, principalmente a Adão e Havá, os nossos pais. O perdão que houve na graça que foi achada por Noar. E principalmente na proteção e no amor que o Eterno colocou sobre a cabeça de Abraão. Quando foram mencionadas para Iosef, né? Eu acho Jacob contando: meu filho, uma vez o Eterno enviou mensageiros para o seu avô Abraão, e seu avô serviu-lhes um banquete. Posteriormente eles foram para Sidom e Amorá, e no caminho um mensageiro conversando com seu avô, e seu avô pedindo a ele por misericórdia, que se houvessem justos o suficiente, conforme a conversa que ele teve com o Melachim, o anjo, o mensageiro, o Eterno pouparia aquela cidade, mas infelizmente não foi achado nem aquela quantidade de justos. Mas se houvesse, o Eterno iria poupar. Então, esses ensinamentos eu creio que ficavam passando na cabeça de Iosef, que o Elohim que ele servia era misericordioso. Poupou várias vezes a humanidade da destruição, apesar da sua impiedade, apesar dos tantos males que o ser humano já fez nesta terra, o Eterno sempre perdoou. Eu acho que isso ficou martelando o juízo de Iosef, e ele pensou, né? Como eu posso ser perdoado se eu não perdoar os meus irmãos? Eu também já falhei com eles, por isso eu vou perdoá-los. Então, em Devarim, capítulo 4, versículo 6, vai falar justamente sobre isso, que as nações, ao verem o povo de Israel praticando a Torá no seu mais alto nível, em sua plenificação, eles seriam conhecidos como detentores de sabedoria e entendimento. E no versículo 7 diz o seguinte, Devarim, capítulo 4, versículo 7. Que mi goi, gedol, asher lo Elohim kerovim elaiv. Pois que grande nação existe com o Elohim tão próximo como Adonai, que Ka Adonai. Eloheinu bechol kareinu elaiv. Nosso Elohim que está sempre quando chamamos por ele. Ou seja, quando nós estamos em prática da Torá,
toda vez que nós clamamos pelo Eterno, e ele tem uma atenção especial para os seus servos. Então as nações iriam ver o povo de Israel praticando a Torá, e todas as vezes que essas nações tentassem algo contra o povo de Israel, o povo iria clamar e o Eterno iria atender. E eles iriam ver a diferença entre um verdadeiro Elohim e um Elohim falso, pois eles seguiam seus próprios estatutos, suas próprias normas, conforme essas instruções desses deuses, que eram completamente idiotas, né, tolices, e que quando eles precisavam desses seus deuses, eles não apareciam. Vi lá o caso dos 400 profetas de Baal e 450 de Asherá, que ficaram clamando e dançando ali, tentando por horas, mas não saía nada, né? No versículo 8 diz: que grande nação existe que detém instruções e regras como toda esta Torá que ponho diante de vocês hoje. Agora, hoje, meus irmãos, a gente consegue observar nações com essas práticas? Não. Porque até a própria nação de Israel hoje, ela também tem as suas, através, né, das religiões em si, inclusive a religião que domina o povo de Israel hoje, às vezes coloca tantas coisas a mais que sufocam a Torá, que é um mandamento que até nesse capítulo aí, se vocês lerem, né, todo o capítulo de Devarim, no capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, no versículo 2 diz, ó, nada acrescentareis às palavras que vos mando, nem nada retirareis dela. Então, existem religiões hoje que retiram dos mandamentos da Torá, e existem religiões que acrescentam aos mandamentos da Torá. Todas elas cometem o mesmo erro, porque não se pode alterar o que é perfeito. Você chega num quadro de um artista famoso, Leonardo da Vinci, da outra vez eu falei até Leonardo Picasso, eu juntei os dois de uma vez só. É Leonardo da Vinci. Aí você chega lá e diz, poxa, não gostei disso aqui não, vou alterar isso aqui. Mas todo mundo gostava daquele quadro do jeito que era. Para todas as pessoas eram perfeitos. Mas para você não era, então você vai lá e toca. Aí vem outro e diz, não gostei disso aqui não, e muda. Aquela perfeição, aquele quadro que foi muito bem pintado pelo artista, que expressou o seu sentimento, já não é mais original. Já não vai mais expressar o mesmo sentimento. O que era perfeito para ele, para o artista, e para várias pessoas que admiravam aquela maravilha, deixou de ser, porque alguém foi lá e mudou, editou. O homem tinha um bigode grande, aí foram lá e apagaram e botaram o homem sem bigode. Aí o outro viu, não, esse bigode não combina com ele, sem bigode. Eu vou botar um bigode de mexicano, aquele que dá uma volta e vem bater aqui, e um chapéu de mexicano. Aí vem outro e apaga e diz, não, mas isso aqui está errado. Assim fizeram com a perfeição da Torá. Algumas religiões acrescentaram as suas instruções, outros retiraram. E nenhuma nação hoje mais é conhecida como sábia e detentora de entendimento, porque se afastaram da perfeição da Torá. Mas chegará um dia em que, regidos por nosso mestre, o escolhido do Eterno, todas as nações verão a sabedoria descrita nas instruções do Eterno. Por fim, Shaul Hashaliah, ele resume tudo isso, né? Se vocês lerem lá todo o capítulo 1 e 2 de Romanos, ele sai esquentando a orelha aí de muitas pessoas que diziam-se sábias, que diziam-se praticantes da Torá, mas que, além de não cumprir os requisitos que a Torá ordena, ainda validavam mentiras, enganos que estavam sendo cometidos diante da sua frente. Como diz o Moré Felipe, o ser humano é o mesmo sempre, desde sempre. O que acontecia no passado, o capítulo 1 de Romanos fala sobre justamente o que a gente vê hoje, né? Imoralidade sexual, todo tipo de orgias,
homem com homem, mulher com mulher, entre outras coisas. Algo que são coisas que são condenáveis pela Escritura, mas que estão passando a rodo aí pelas mais diversas religiões. Essa semana teve mais um escândalo aí envolvendo essas religiões aceitando transgressões que a Torá proíbe, achando que o Eterno vai validar porque o ser humano disse que podia fazer. Olha o que Paulo, vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 13. Que lo shemaei ha-Torá, pois os que não são meros ouvintes da Torá, tzadik lifnei ha-Elohim, pois não são os que são meros ouvintes da Torá, a quem Elohim considera tzadik, né, justos, diante do Eterno. Im Oshei HaTorah Hem e Tzadiku são os praticantes da Torá, são considerados justos à vista de Elohim. Então, deixa eu só alterar aqui, acho que não é diz não, mas enfim, deixa eu só alterar aqui. É isso aí. Tá aqui o texto. Não são os meros ouvintes da Torá a quem Elohim considera justos. Antes, são os praticantes do que a Torá diz. Era isso mesmo. São considerados justos à vista de Elohim. Então, o Eterno, ele considera quem pratica o que a Torá fala, o que a Torá diz, é injusto diante da sua face. Não basta apenas ouvir, tem que ouvir e praticar. Foi isso que Yosef fez com os seus irmãos e se tornou uma luz, um farol para a nação egípcia. Eles, a partir deste momento, viram a diferença de como é ser um servo de Adonai, servir ao Eterno, assim como Yosef servia. A todos os momentos, meus irmãos, agora, né? Antes não. Eu creio que qualquer coisa que Yosef fazia, ele dizia, Imtse Hashem, se o Eterno permitir. Ele não teve medo de falar do Eterno diante do faraó, mesmo quando ele era apenas um ex-presidiário, né? Um presidiário ainda, né? Ele foi tirado da prisão ali só para conversar com ele. Dependendo do que ele falasse, ele poderia ter três destinos, né? O primeiro, né, que era esse que ele se tornou um governador, e ser livre, né? Ser livre, e o dele foi até melhor, que ele se tornou um governador de todo o Egito. O segundo, ele voltar para a prisão, se ele não falasse uma besteira muito grande. E o terceiro, ele ir para uma prisão eterna, né? Que seria ser morto, né? Não era muita vantagem você conversar com o faraó naqueles tempos, não. Dependendo do humor do homem, ele poderia acontecer o que aconteceu com o seu copeiro, né? Seu copeiro não, seu padeiro, né? Padeiro ali, ó, cabeça cortada. Então, a gente, hoje, ao imaginar a forma que Yosef mudou, né, o seu jeito, pois no início dos textos onde falam de Yosef, a gente não vê ele falando em momento algum o nome do Eterno. Mas, porém, quando ele está nos seus momentos de angústia, ele começa a falar muito sobre o Eterno. E existem esses dois tipos de pessoas. Quando está bem, não fala do Eterno, mas quando está mal, só procura o Eterno. Já existem outros que são o oposto disso. Que quando estão bem, só falam do Eterno. Bem, né? Mas quando essa maré muda, eles estão mal, acontece alguma crise financeira com ele deixa de confiar no Eterno e vai buscar suas próprias forças para voltar àquilo que era antes. O sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que está com o Eterno em todas as situações. Desde os momentos de angústia e de aflição ao momento de alegria e regozijo.
é mais difícil. Mais difícil. Parece mentira. Você estar na presença do Eterno em meio às riquezas. Por isso que Yeshua fala, né? É mais difícil para um rico entrar no reino dos céus do que um pobre, né? Uma pessoa abastada. É mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? É justamente quando a gente imagina que o camelo, para passar nesse buraco da agulha, que era uma porta dos muros de Jerusalém, é uma representação de que ele tinha que se descarregar, né, tudo que tinha para poder passar na porta e assim, posteriormente, ser carregado novamente. Então, a pessoa, para se despir de tudo que tem para poder buscar o Eterno, é muito difícil. Isso não necessariamente é você dar tudo que você tenha, você jogar o seu dinheiro e dar aos pobres, você fazer tudo. Também é você ajudar o necessitado. Mas tem muita gente que pode dar tudo e ficar sem o dinheiro e sem o Eterno. Porque não está fazendo aquilo ali com a intenção verdadeira, com amor ao Eterno. Vamos lá? E continuando, né, no capítulo 45, no versículo agora 17, eu não botei aqui o capítulo, deixa eu botar aqui para quem está acompanhando a leitura facilitar, né? 45, 17. Pronto. Tá aí. Vai ao mir Faraó el Yosef, e falou o Faraó para Yosef: Emor el Aheiha Zot Asu Ta'anu Et Be'irechem Lechu Bo'u Aretza Canaan. E o Faraó disse a Yosef: diga a seus irmãos: eis o que vocês devem fazer. Preparem seus animais e vão à terra de Canaã. Continuando. Peguem seu pai e suas famílias e voltem para mim. Eu lhes darei uma boa propriedade no Egito, e vocês comerão a gordura da terra, né? Relev haaretz, a gordura da terra. Então o que é que o Faraó está falando? O que é que o Faraó está pensando com essa atitude, né? Trazer os parentes de Yosef para próximo de Yosef. Porque, como Yosef havia dito, ainda existiriam 5 anos de fome sobre toda a nação. E Yosef estava desempenhando seu papel muito bem. E todo mundo sabe que a preocupação das coisas da casa podem refletir num problema a qualquer pessoa no seu trabalho. Então o Faraó sabia que Yosef poderia ficar preocupado, né, já que seus irmãos já sabiam quem ele era, e Yosef, querendo ali, ansioso por ver seu pai, deixasse de produzir também e fazer as coisas da melhor maneira. E bem como, além disso, ele queria proporcionar a Yosef um bem-estar com a cabeça tranquila por conta de tudo o que Yosef havia feito por ele. Então esse mover de Yosef, essa forma de viver de Yosef, contagiava também o Faraó. Ele estava comovido com esse perdão concedido e com certeza ele ficou emocionado com essa história aí de Yosef, dos seus irmãos. E deve ter ficado também curioso para conhecer o pai de Yosef, que educou um homem com tanta sabedoria, com tanta destreza, né, para reger toda uma nação, vindo de onde ele veio. Ele veio da terra de Canaã, onde eles não eram reis, não tinham propriedade particular, né? Eram peregrinos na terra. E mesmo assim ele foi tão bem educado que ele se tornou um homem tão sábio na terra do Egito. Então, com certeza o Faraó ficou assim
curioso, né, para conhecer o pai de Yosef. Então ele promete o melhor da terra, já que Yosef conseguiu organizar tudo em seu reino. E isso, meus irmãos, nos traz uma excelente lição. O que é que a gente pode aprender dessa atitude do faraó? Que a gente deve sempre fazer além das expectativas que foram feitas a nosso caso. Que a gente se imaginarem que a gente pode fazer uma coisa, a gente sempre tem que se esforçar para fazer um pouquinho a mais. Por quê? Quando a gente faz isso de coração, por amor, quando precisarmos também, as pessoas das quais nós ajudamos buscarão também retribuir da melhor forma. O faraó não queria que a família de Yosef ficasse em qualquer canto na terra do Egito. O que é que ele fala? Vocês comerão a gordura da terra. Vocês ficarão na melhor parte da terra do Egito. Tanto que eles escolhem uma terra que fosse propícia até para o seu trabalho, que era cuidar de pasto, né, de animais. Então eles escolhem uma área que era uma área valorizada, onde tinha água, onde tinha pasto, para colocar a família de Yosef não em um lugar, mas no melhor lugar da terra que eles tinham condições de proporcionar. Então quando a gente faz o melhor, e até mais do que as expectativas que foram colocadas sobre nós. Não que a gente faça isso já esperando, mas se um dia a gente precisar, as pessoas olharão e dirão: poxa, eu pedi para esse rapaz um pouquinho de água, ele me trouxe uma garrafa d'água gelada, perfeita, trouxe também um pedacinho de doce para eu comer. Ele fez além das expectativas. Quando eu estava indo com um baldezinho para tirar o leite, ele já estava vindo com queijo. Então, a gente está fazendo mais do que é esperado. Isso é no nosso trabalho, isso é na nossa casa, isso é no nosso relacionamento com os nossos cônjuges, é nossa relação com os nossos familiares, até com a pessoa que está lhe servindo, ou alguém que está exercendo algum trabalho para você, ou você exercendo para alguém. Qualquer situação, você pode fazer melhor. Foi isso que Yosef recebeu de retribuição, né? O faraó se comprometeu a dar o melhor para a sua família. E no capítulo 45, versículo 19, diz: Ve'atá tsu veitá zot asu kehu lachem me eretz mitzrayim. Além disso, e isso é uma ordem, façam o seguinte: levem carroças da terra do Egito. Agalut le tafchem ve li neshechem u nesatem et avichem u vatam. E tragam seus filhos, seus pequeninos, né, tapchem, e suas mulheres, e tragam seu pai, e venham. Não se preocupem com suas posses, pois todas as coisas boas da terra do Egito são de vocês. Como eu venho desde ontem falando, é evidente que a gente não vai comparar pessoas nos seus mínimos detalhes, porque cada pessoa tem sua história. Mas quando eu leio esse texto, me intriga, me deixa algo bastante... uma reflexão muito grande, eu fico refletindo, né? Quando a gente compara, vai vendo alguns traços, algumas nuances dessa história, né? De perdão, de uma pessoa que estava dada como morta reaparece, que governa as nações, e a gente observa, né? O faraó providenciando tudo para poder trazer de volta, trazer para a terra que então, até aquele momento, era a terra que teria
suprimentos e fartura enquanto as outras nações estariam passando por um processo de dificuldade. Tudo isso nos arremete ao reino do mundo vindouro do Eterno, onde o Eterno vai providenciar o nosso transporte, ninguém vai precisar ir de avião para Jerusalém, o Eterno vai providenciar. As escrituras falam, né? Os escritos nazarenos falam que haverá uma reunião dos dispersos, eles serão levados para Jerusalém e de lá descerá dos céus juntamente com Yeshua e todos os seus santos anjos. Ou seja, que haverá uma reunião providenciada pelo Eterno. Não precisa você pagar uma passagem de avião para ir para Jerusalém. Você vai de primeira classe sem precisar gastar um centavo. E o que é que o faraó está dizendo? Que não se preocupem com suas posses. Pois o Egito, no caso aí, né, iria providenciar tudo para que eles tivessem tudo de bom e do melhor. Assim também será no mundo vindouro, meus irmãos. Você não precisa ter o melhor carro, não pense que você vai levar. Não precisa ter um palacete, não vai levar. As melhores roupas, todo mundo receberá a mesma roupa. Ninguém vai ter uma roupa mais bonita do que a do outro. Eu não sei se é verdade. Eu estudo muito, tem muitos livros aqui atrás, né, que mostram contam histórias, né, de como era no primeiro século. E eu não tenho esse livro mais aqui. Eu tinha um livro que eu li uma vez, que ele dizia que quando os noivos, os reinos antigos, né, quando havia um casamento, e Yeshua conta até uma parábola nesse sentido, né, existiam as vestes nupciais, né, onde o rei dava a todos. Porque todo mundo se vestia igual, ninguém sabia quem era pobre e quem era rico. A única roupa diferente era dos noivos. Então, ninguém sabia qual era a classe social de ninguém. Todo mundo iria se divertir como seres humanos. Todos iriam se divertir igualmente. Sem saber quem tinha uma roupa melhor do que a outra, porque a roupa em si vai distinguir a sua classe social. Se você tem uma condição de vida melhor, você vai comprar roupas melhores. Enquanto o pobrezinho às vezes só tinha aquela muda de roupa, né, para todas as ocasiões. Então, quando Yeshua conta uma parábola, né, que foi dadas as roupas, as vestes nupciais para todos, mas uma das pessoas não se vestiu com aquelas roupas. Yeshua diz: olha, tirem e lancem fora, pois ele será jogado no lago de fogo. O que é que isso representa? Que a pessoa não quis aceitar ser como todo mundo. Não quis aceitar ser apenas mais um na multidão. Ela não teve anavá, não teve humildade. Então, para estar no reino, é necessário você se despir de tudo e você estar no reino como mais um. Se alegrar por fazer parte da festa e não por ser especial na festa, né? E o faraó está dizendo isso, né? Que não precisa se preocupar com as suas posses, pois todas as coisas boas da terra do Egito são de vocês. Então, isso é um alerta para a gente se preocupar apenas em estar no mundo vindouro. Nada do que a gente tem aqui, meus irmãos, será levado. Os filhos de Israel agiram dessa forma. E Yosef deu-lhes carroças, como o faraó ordenou, e deu-lhes provisões para a jornada. Tudo está sendo providenciado por Yosef e pelo faraó. Então, os filhos de Israel, eles recebem essa incumbência de retornar até a terra de Canaã e de lá anunciar a Jacó todo o ocorrido. Agora, deve estar se passando na cabeça de todo mundo, né? Quando ali está todo mundo de boa, se abraçou, alegria, tal. Aquele riso assim, todo mundo assim. Todo mundo se abraçando, aquela festa. Eu acho que isso muito acontece, né?
Quando o casal, né, o marido faz uma besteira, aí a mulher tá ali, né? Não, é meu filho, é isso aqui lá. Quando todo mundo vai embora, a mulher já vem na orelha do cabelo. Mas rapaz, você fez isso. Os irmãos de Yosef já devem estar ali doidos para quando eles botaram o pé fora do Egito, um se pegar com o outro. Eu não disse, tá vendo você? Principalmente Reuven, né? Que quando eles foram presos, a primeira coisa que ele fez foi jogar o passado na cara de todo mundo, né? E Binyamin, o mais novo, seria o primeiro também a falar alguma coisa na escritura, né? Eu acho que seria nesse momento que Binyamin iria falar, né? Por que vocês fizeram isso com o nosso irmão? O que é que vocês fizeram? E agora, quando a gente chegar, o que é que nosso pai vai dizer? Eu não considero mais vocês, isso, aquilo, outro, tal, vocês fizeram um absurdo. Iria ser a maior discussão neste momento. Então, com certeza, seria o tema da discussão, né? Dessa viagem. Mas olha o que a gente vai ver mais à frente no texto aqui. Quando eles recebem essas carroças, Yosef também lhe dá alguns presentes, né? Para que na viagem eles pudessem se alegrar, né? Lekulam, Natam, La Ish, Halifot, Shemalot, U Levinei, U Le Binyamin, Natam, Shelosh, Meot, Kesef, Vehamesh, Halifot, Shemalot. E cada um deles recebeu um conjunto de roupas, de mudanças de roupa, né? De roupas novas, né? Mas, no caso novas aqui tem entre parênteses, porque foram um conjunto de roupas, de mudanças de roupas, né? Deve ser novas, né? Ou melhores do que a que eles estavam usando. Mas Binyamin, ele deu 300 moedas de prata e 5 conjuntos de roupas novas. Então, esses 5, com certeza, está linkado aos 5 livros da Torá, que Binyamin estava com a porção completa, né? Pois ele não participou de tudo aquilo, de todo aquela trama para literalmente, né? Se livrar de Yosef. Porém, a gente acabou de falar até de roupas, né? Um pouquinho antes aí eu dei essas ilustrações de Yeshua sobre a questão de roupas, de receber roupas novas, né, pelo rei, e que cada um receberá as roupas, além do transporte no reino do eterno, vai ser de graça, a roupa vai ser de graça, a alimentação também vai ser provida pelo eterno, moradia, é o sonho mesmo. Ai, eu acho que no reino do céu não vai ter boleto. Não, 100% de certeza que o boleto é o que faz a gente achar que realmente a gente está vivendo aqui num mundo imperfeito. Não poderia existir boletos. Não haverá. E a gente ainda vai receber tudo, né? Alimentação, moradia, roupa. Ó, perfeição, meus irmãos. Não vamos ter mais preocupações com essas banalidades. Teremos apenas a atenção ao eterno, as suas instruções, a sua presença. Isso é uma novidade de vida. Da mesma forma, ao pai, ele enviou 10 jumentos carregados com os bens mais finos produzidos no Egito, bem como 10 jumentas carregadas de grãos, pães e alimentos para o seu pai comer na viagem de volta. Então Yosef já imaginava uma viagem imediata de volta de Yaakov, que ele seria um bate e volta, né? Chegava lá, carregava tudo nas carroças e traria de volta. Porém, o texto vai nos mostrar que houve aparentemente, só no texto, se a gente fizer só uma leitura, já houve uma pausa de Yaakov um pouquinho mais acentuada, que foi necessário até o Eterno intervir.
Yaakov parou e o Eterno teve que dizer: pode ir, Yaakov, eu estou com você. Só nesse momento Yaakov prosseguiu. Então já houve uma pausa. Porém, meus irmãos, uma coisa muito bem analisada, né, pelo Moré Felipe. Há alguns anos ele havia dado esse estudo e eu até tive que dar mais uma olhada nesse estudo novamente quando eu estava estudando para essa porção, que eu me lembrava que ele tinha falado que houve uma pausa muito grande de Yaakov. E foi até um trabalho maiorzinho para a gente achar esse vídeo, conseguir achar. E realmente faz muito sentido o que o Moré havia dito, né? Ele disse que não encontrou em nenhuma literatura dos sábios, né, falando sobre o tema, mas que ele consegue perceber e realmente existe uma discrepância de quase 30 anos, de 33 anos, da parada entre essa viagem de volta dos irmãos de Yosef para pegar seu pai, até eles realmente retornarem para a terra do Egito. Quase 33 anos. Por isso que o Eterno interviu, né? É isso que a gente vai dar uma olhada mais à frente. Eu não tenho tanta capacidade de falar sobre esses temas. Eu peguei só 2 ou 3 textos para poder mencionar, mas eu vou ver se eu deixo, se eu me lembrar. Vou ver se eu lembro de deixar na descrição do vídeo esse estudo do Moré Felipe, onde ele explica bem detalhadamente essa questão dessa pausa de quase 33 anos aí de Yaakov para voltar para a terra do Egito. Então, ele diz, né, da mesma forma ao pai ele enviou, né, 10 jumentos carregados de todos os bens mais finos produzidos no Egito, bem como 10 jumentas carregadas de grãos, pães, alimentos para o seu pai comer na viagem de volta. Assim, ele enviou seus irmãos pelo caminho e eles partiram. Ele lhes disse o quê? Tirgezu Baderer. Não discutam no caminho. Então, prevendo Yosef, que o que eu havia dito, né, um pouquinho antes, só esperando ali sair, né, da presença do faraó, aqueles abraços, aquela coisa. Tchau, meu irmão, tchau, obrigado, até a próxima. Desculpa aí qualquer coisa, se eu quebrei alguma coisa, se eu joguei você num poço, se eu vendi você para o Egito, desculpa aí, viu? Obrigado pelo perdão, viu? Até a próxima. Todo mundo se abraçando. Quando eles saíssem, Yosef já pensava, vão se pegar lá. Vão se atracar tudinho ali, vai ser a maior discussão no caminho. Ele já alerta para que não haja discussão no caminho. E o que é que a gente aprende disso? Aqui no canal Techuvá Total, nós levamos esse assunto a sério. É um texto que nos faz refletir não só para este momento, para que nós não discutamos com ninguém no caminho. Não é possível a gente viver hoje em dia discutindo principalmente sobre a Torá. A Torá, meus irmãos, ela não é algo da terra. Ela não foi pleiteada nem editada por ninguém, nenhum ser vivo deste mundo. A Torá foi dada diretamente do Eterno, foi feita e constituída nos céus. Então, não tem ninguém neste mundo que tenha autoridade para poder editá-la, autoridade para poder desmenti-la ou retirar alguma coisa dela ou acrescentar. Como a gente vem falando, né, já venho falando desde de hoje cedo, né, que ninguém tem a capacidade de editar a Torá. Todos nós devemos segui-la sem restrições, sem acréscimos e sem retirar nada dela. Por isso, nós levamos a sério essa instrução que Yosef deu para os seus irmãos, serve para todos nós que estamos hoje em Techuvá. Não discutam no caminho. Se alguém chega para você
e quer debater sobre a Escritura, querendo provar a você que algo mudou, não discuta no caminho. Se você vê que essa conversa está saindo dos limites aceitáveis de um diálogo, não vá mais a fundo. Quando a conversa se envolve, todo mundo, ninguém é besta, todo mundo nota quando os ânimos estão se exaltando, quando as discussões estão ficando mais acaloradas, quando não está tendo uma conversa sobre o tema. Então, é proibido você conversar sobre os temas da Torá com outras pessoas, até de outras religiões? Evidentemente que não. Se alguém quer saber, ensine. Se você quer tirar alguma dúvida, tire. Porém, não se pode discutir com ninguém. Respeite. Querem seguir outros dias de festividade, outras festividades? Respeite. Só não participe. Querem comer de tudo? Não, meu irmão, não tem problema não. Vou comer aqui. Isso não tem nada a ver não, viu? Mas obrigado pela dica. É um direito da pessoa. Não discuta. Quantas vezes a gente já não se pegou ou viu alguém, né, querendo impor a verdade para alguém? Eu, no meu início, era uma pessoa muito difícil. Até hoje eu me arrependo. Pois a forma que eu tratei e abordei sobre demonstrar essas instruções que eu amo tanto para o meu próximo, com aquela ânsia, não de querer ser o melhor, de querer ser melhor do que ninguém, mas com a ânsia de querer trazer às pessoas o conhecimento de que o que elas estavam fazendo estava errado perante as escrituras que elas diziam servir. Eu fui tolo, pois eu discuti no caminho. Isso acabou afastando, né? Até hoje eu me arrependo por isso. Então, a Torá, meus irmãos, está acima de discussões, desavenças, todo tipo que... Tudo isso que esse termo aqui traz, né? Que é tirgazu, né? Tirgaz, que é brigar, estremecer, irar-se, discutir. Então, o próprio Eterno, meus irmãos, estabeleceu a instrução para o ser humano e ela não pode estar, em momento algum, aberta a discussões. Aberta a conversa, sempre. A discussão, não. Então, o que é perfeito, a gente já aprendeu, não pode ser corrigido, nem alterado, nem editado, de maneira nenhuma. A gente sempre tem que entender os motivos que o Eterno deu a sua instrução para o ser humano, que foi a demonstração do seu amor para com todo ser vivente. Ela é a instrução do Eterno que vai nos ajudar a nos portarmos de uma forma melhor na nossa vida. Ela é a forma que o Eterno quis que o ser humano tivesse um caminho para se aproximar dele. Em Yeshayahu, capítulo 59, se eu não me engano, versículo 1 ao 3, fala sobre isso, né? São os vossos pecados que colocam a distância entre mim e vós. Todo mundo, meus irmãos, que vai viver aí em debate, discussão, você vai ver que está sempre nessa mesma ventoinha, nessa espiral aí de confronto, né? Você vai ver canais no YouTube sempre atacando. Você vai ver pessoas do seu convívio que se dizem servos do Eterno nesse caminho de Teshuvá, mas que na realidade passam o tempo todo só mitigando, né? Querendo se parecer melhor do que as outras pessoas, querendo dizer que por ela ter esse conhecimento, os outros são um lixo, não sabem de nada. Eu conheço muitas pessoas que participam de religiões, mas que têm um testemunho de vida muito melhor até do que o meu. Porque são pessoas que vivem a vida em amor total à sua família, ao próximo, só pensam bem o tempo todo. Estão sempre de bom ânimo, sempre de alegria. E eu de vez em quando estou meio triste, estou meio para baixo, estou meio... Não faço tanto esse trabalho social ainda,
Se o Eterno permitir, um dia eu vou também cair em campo. Queria deixar também um alerta para todos os irmãos que a Amora Márcia postou um vídeo recentemente no grupo do Telegram. Eu não tinha nem visto ainda. Uma colaboração, né, para uma obra social. Quem puder aí, meus irmãos, entrem lá, façam suas contribuições, ajudem, né? Quando terminar o Shabat aí, vocês podem dar uma olhada, dar uma conferida e auxiliar nessa obra tão maravilhosa que a Amora Márcia passou um vídeo, eu achei interessantíssimo. Que o Eterno possa protegê-la e as pessoas das quais ela está ajudando. Então, não discutam no caminho, meus irmãos. É uma mensagem muito importante para a gente aprender e ter cuidado de não fazer no nosso dia a dia. Só um recadinho, que eu, senão vou me esquecer, eu tenho certeza. A Moraquécia não vai poder trazer o estudo, né, às 2 da tarde, minha porção da Torá, excepcionalmente, né? Nem esse e nem o próximo, parece. Ela não vai poder fazer. E o outro detalhe é que os estudos da Haftará, eu já vinha alertado algumas vezes, e aproveitar hoje que tem mais pessoas assistindo, né, acompanhando a live, para dar mais esse alerta, que eu estou fazendo só as porções que ficaram faltando no ano passado. Então eu vou fazer um ciclo completo de porções na Haftará, e vocês, quando forem começar seus estudos, né, para a próxima porção, vocês podem ir no canal, dar uma olhada, tem uma playlist completa, né, Haftará. Você aperta lá na porção que você quer estudar, você vai ver o texto dos profetas com a interpretação aqui do Humilde Moré, que não tem tanto ainda aquela didática, né? Alguns vídeos vão estar com um áudio um pouquinho mais baixo, que eu tinha errado no microfone lá, a dosagem. Mas dá para ouvir, aumenta um pouquinho e dá para escutar, e vai ter uns textos bem legais, umas reflexões bem interessantes sobre os profetas relacionadas à porção semanal. Então, se eu não me engano, a 15ª eu não havia feito. Daqui a 4 porções eu já entro de novo no domingo para poder fazer. E eu estou bolando ainda um programa novo aí que vai ser bem legal. Esse programa que eu estou bolando aí vai agitar a nossa comunidade aí, Teshuvah Total. Vai ser bem interessante. Já estou combinando aí com o Moré Felipe, vou amadurecer mais a ideia, que esse dia está sendo um turbilhão para mim. Sem tempo realmente de colocar em prática tudo que eu estou pensando. Mas as coisas estão se organizando aos poucos e vai dar certo, se o Eterno permitir. Vamos lá, né? Capítulo 45, versículo 25, né? Vá Ya'alu mi Mitzrayim, vá Yavou Eretz Kenaan el Yaakov Avichem. Deste modo eles subiram do Egito e entraram na terra de Canaã e chegaram a Yaakov, seu pai. Eles lembrem-se, meus irmãos, quando a gente está indo de qualquer local do mundo para Jerusalém, para a terra de Canaã, nós estamos subindo, certo? Embora que geograficamente a gente esteja em tese em cima, nós, mesmo descendo, né, geograficamente, estamos subindo para o ponto mais alto que o Eterno escolheu para colocar ali o seu nome, né? Vá Yagdu lo lemor od Yosef Hai. E eles disseram, Yosef Hai, né? Yosef ainda está vivo. Vechi hu Moshel Bekol Eretz Mitzrayim, vá Yagad, vá Yafad, Libo, Ki lo Re-Emim Lachem. Ele é o regente de toda a terra do Egito. Ele ficou, e Yaakov, né, ao escutar isso, o que é que ele fez? Ele ficou estarrecido com as notícias e não conseguia crer nelas. Então, Yaakov, ele está ouvindo dos seus filhos, uma notícia, literalmente, eles chegaram com os 2 pés na caixa dos peitos do velhinho, né? Papai, Yosef ainda vive. Ele é o regente de toda a terra do Egito. Então, da mesma forma, quando Yosef disse para os seus irmãos, né,
eu sou Yosef, e eles ficaram estarrecidos sem saber o que era aquilo. Um turbilhão de pensamentos deve ter passado agora nesse momento na cabeça de Yaakov. E ele, refletindo sobre isso, né, ele preferiu não acreditar. Eu não acredito neles. Esses meninos já mentiram tanto. E agora vem com essa para poder, como é que eu posso dizer? Tirar ele de tempo, né? Porque ele já tinha sofrido tanto pela vida, pela morte, né, de Yosef. E eles chegam com Yosef Hai, né? Yosef ainda está vivo, né? Ele não conseguia acreditar. Por isso eles lhe contaram tudo o que Yosef disse, ou seja, tudo que Yosef havia falado para o seu pai, como recado, né? Mas apenas ao ver as carroças enviadas por Yosef para levá-lo, o fôlego de vida de Yaakov, seu pai, começou a entrar nele. Então, só quando ele viu as carroças, o ruach, ou seja, o fôlego de vida, né, voltou. Ele estava, eu acho, passando mal, e ele começou a respirar aliviado. Quando ele viu as carroças, ele acreditou. Por que quando ele viu as carroças ele acreditou? Boa pergunta. Vou anotar juntamente com a cadernetinha que o Moré Felipe disse, né? Que tem as perguntas que ele está fazendo. Eu já tenho um monte também, viu? Eu tenho essa brincadeira também, viu, Moré? Há muitos anos, os irmãos aqui do Recife, quando a gente se reunia, eles me perguntavam alguma coisa difícil, eu dizia, anotei. Mais uma pergunta que será respondida no Reino dos Céus. Quando eu ver lá a pessoa, eu pergunto a ele, a gente pergunta junto. Uma delas é, quem foi o primeiro ser humano que olhou para um siri e disse, se lavar dá para comer? Como alguém consegue pegar um bicho, um caranguejo, meter a mão dentro da lama, tirar ele de lá e comer um bicho nojento daquele? Queria ver quem foi o primeiro a ter essa coragem, né? Que geralmente o ser humano é assim, quando ele vê alguém fazendo uma besteira, aí ele diz, não, já que aquele bicho fez aquela besteira ali, agora eu posso fazer também porque ele fez e não morreu. Às vezes o cara vem morrer depois de 5 dias, né? Ai, ai. Mas eu acho que essa pessoa que tá comendo esse siri aí, esse caranguejo, também não vai estar por lá, né? Pra gente perguntar. Só se o Eterno disser, foi fulano de tal, em 1900 não sei quanto. Enfim, são várias perguntas que eu quero saber, né? Por que quando ele viu as carroças? A gente pode imaginar o quê? Pelo Egito, né, ser uma superpotência e não ter tanta amistosidade com pessoas da terra de Canaã, seria impossível os príncipes do Egito enviar carroças para levar Yaakov de volta para o Egito. Só realmente num caso excepcional desse. Tem alguns textos da literatura rabínica, né, da literatura dos sábios, que falam que Yosef, antes de ser enviado, né, para saber onde seus irmãos estava estudando a Torá com Yaakov, e eles estavam falando justamente sobre camelos, né, sobre o mandamento de devolver o camelo ou o boi do seu vizinho, algo nesse sentido. E quando Yaakov viu os camelos, ele lembrou desse ensinamento. Eu não acho muito coerente esse pensamento. Eu imagino que ele acreditou por ver realmente. É como um exemplo. Você está aqui, chega os seus filhos, depois de um acontecimento desse, dizendo, pai, teu filho agora é vice-presidente dos Estados Unidos. Aí como é que pode? O cara morreu, agora é vice-presidente dos Estados Unidos. Na nação que ele envia vocês para poder a gente comer pelo menos uma bolacha, agora o cara é o vice-presidente dos Estados Unidos. Pai, vai ali fora, tu vai ver o carro presidencial veio te buscar. Aí quando você bota a cara na porta e olha, realmente tá lá a comitiva do pessoal dos Estados Unidos, o cara já abriu a porta assim para você, senhor Yaakov, entre aqui, pode entrar. O senhor é o filho de Yosef, aí sim. O filho, o pai de Yosef, pode entrar, entra aqui na carruagem. Então, pode ter acontecido isso, ele só acreditou porque realmente
Ele viu algo material comprovando aquelas falas dos seus filhos, né? Cadê o mouse? Apareça o mouse. Aqui. Vaiomer, Israel, Rav, Od, Yosef, Binei Hai. Ele disse, Israel disse, né? Grande ainda é Yosef, meu filho está vivo. El-Ha, ve inu, be terei amut. Irei e o verei antes amut, da morte. Então, Yaakov se anima novamente, seu fôlego volta, porque ele tem a esperança de ver seu filho novamente antes de morrer. Israel levou consigo tudo o que possuía na jornada. Ele chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios a Elohim, ao Elohim de seu pai Yitzhak. Então ele chega até Beersheba e começa a oferecer sacrifícios ao Eterno, né? E o que acontece? Ele, aparentemente, ele saiu imediatamente, né? Se levantou e disse, vamos embora, vê enquanto meu filho ainda vive, eu vou seguir. Vou atrás desse meu sonho de rever o meu filho. Porém, daqui, preste atenção, daqui para cá, existe uma coerência muito grande no que a gente vai analisar. Não estou cravando se é certo ou que é errado, mas o que eu aprendi com o Moré Felipe realmente faz muito sentido. Existe uma diferença de 33 anos. Grande é Yosef, está vivo, irei e o verei antes da morte. Ele levou consigo tudo que possuía na jornada. Ele chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios a Elohim do seu pai Yitzhak. À noite, ou seja, dá a entender que foi nesta mesma noite, em uma visão, Elohim chamou Israel, dizendo, né? Yaakov, Yaakov. E ele respondeu, estou aqui. Ele disse, ou seja, o Eterno disse, né? Vaiomer Anochi Ha'el, ou seja, e ele disse, eu sou o El, o Elohim, né? Elohim Aviha, o Elohim do seu pai. El Tirá Me Redá Mitzraimá Ki Legoim Gadol Asmecha Sham. Não tenha medo de descer ao Egito, ali farei de você uma grande nação. Então, Yaakov, ele é animado pelo Eterno, que ele deve ir realmente à terra de Mitzrayim, e não precisa temer, porque lá ele fará do povo de Israel uma grande nação. Qual era o medo de Yaakov? Dos seus filhos irem e não retornar mais para a terra de Canaã. Yaakov, ele sofreu na pele isso. Por quê? O seu pai, Yitzhak, em toda a sua história, nunca saiu da terra de Canaã. Por quê? Ele recebeu a promessa de herdar essa terra e ele fazia questão de ficar nela até o seu último dia de vida. Já Yaakov saiu apenas para tomar uma esposa, né? E passar um pouco de tempo. E quando ele saiu da terra de Canaã, ele passou 20 anos. Ou seja, a sua estadia passou-se por muitos anos fora da terra de Canaã, chegando ao ponto de Yaakov temer nunca mais voltar. Então Yaakov já não tinha mais essa vontade de sair da terra de Canaã. E quando ele está indo para a terra de Mitzrayim, ele começa a refletir, né? Poxa, eu preciso ver meu filho, eu o amo, eu tenho que sair daqui, mas eu vou até a terra do Egito. Então Yaakov foi lá e parou. E nessa parada, ele recebe numa visão um sonho oriundo do Eterno, para que ele pudesse continuar, né? E o Eterno faz essa ressalva, né?
não tenha medo de descer ao Egito, pois ali farei de você uma grande nação. Então, o Eterno que havia dito para Jacó ir para a terra de Canaã, e para sair de lá, ele evidentemente também estava esperando essa autorização do Eterno, porque o Eterno mandou ele voltar para a terra de Canaã. Mas até então, o Eterno não havia dito em momento algum para ele sair da terra de Canaã, né? Quem estava pedindo para ele ir para lá era o seu filho Yosef. Então, Jacó, ele está nos mostrando para a gente, em qualquer situação, pedir o direcionamento do Eterno. Mesmo nos momentos de grande emoção, de grande comoção, a gente tem que parar e ver se realmente é a vontade do Eterno que a gente faça A ou B. Se a gente siga aquele caminho ou vá por outro caminho. E como é que a gente pode observar isso, meu irmão, minha irmã? Observando as instruções que estão descritas na Torá. Se o caminho que você vai seguir vai te afastar da Torá, não vá. Pode ser a pessoa mais especial do mundo, não vá. Pode ser a sua mãe, o seu pai, a sua mulher, o seu filho, quem quer que seja. Se esse caminho que você está seguindo, que estão te pedindo para você ir, vai te afastar da Torá, não vá. É melhor você desagradar um parente seu do que o Eterno. Porque no final das contas, você fica sem os dois. Porque muitas vezes a gente vai fazer as coisas para agradar o próximo, chega lá, não é daquele jeito que a gente imagina, há uma discussão, uma briga, aí você fica sem aquela pessoa e quando você vai ver, você desagradou o Eterno também. Você fez uma escolha errada. E quando a gente escolhe obedecer ao Eterno, é certo, jamais você vai estar sem Ele, pois o Eterno vai te proteger no caminho, na ida e na volta, em qualquer local que você vá, pois você está sob a sua proteção. Então, com o Eterno a gente nunca perde. E no final das contas, ganhamos também quem tanto amamos, porque vão ver em você uma pessoa que obedece ao único e verdadeiro Elohim. Se você é fiel ao Eterno, você vai ser fiel a qualquer pessoa do mundo. Agora, se você é infiel ao único e verdadeiro Elohim, aquele Deus que você diz servir, todo mundo vai passar isso na sua cara. Naquele dia, eu pedi para tu descumprir uma instrução do teu Deus aí e tu fez. Tu não é o santão, né? É assim mesmo, meus irmãos. Então, Jacó aprendeu a esperar a voz do Eterno, né? A saber se realmente era para ele seguir ou não. Não só descerei com você ao Egito, mas também o trarei de volta para cá outra vez, depois de Yosef fechar os seus olhos. Ou seja, o Eterno promete que Jacó, em tese, né? Está dizendo, você vai falecer, vai morrer lá no Egito, mas os seus descendentes, não se preocupe com a promessa, com relação à promessa dos seus descendentes herdarem a terra de Canaã, eles vão trazer você de volta para ser enterrado com os seus pais, né? Por isso Jacó deixou Beer-sheva. Os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, os filhos pequenos, as mulheres, nas carroças enviadas pelo faraó para trazê-los. E aqui, a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, temos a palavra Shalom, ou seja, Shalom em plenitude, né? Que Jacó, a cada 7 espaços equidistantes, representa a plenitude também, né? 7 é a perfeição, que só com a autorização do Eterno, Jacó teve Shalom. Então, somente aqui Jacó estava pleno para ir, porque o Eterno apareceu para ele. Então, no versículo... Deixa eu só olhar a hora aqui para a gente não se atrasar muito. Versículo 46, né? Capítulo 46, versículo 6 diz: eles pegaram gado, suas posses adquiridas na terra de Canaã, e chegaram ao Egito, Jacó e todos os seus descendentes com ele. Seus filhos, netos, filhas, netas e todos os seus descendentes que entraram com ele no Egito. Eu estou
adiantando aqui, porque eu quero só dar uma analisada com vocês nessa questão, né? Aqui nos textos dá uma aparente pausa de Yaakov. Não se sabe, o texto dá a entender que é uma pausa rápida, mas imagina-se, como eu havia dito, né, que foram 33 anos entre esse ponto até esse. Por que a gente imagina isso, meus irmãos? Vejam só. Vamos lá. Não sei se eu vou explicar tão certinho, mas eu vou ver se eu me lembro e deixo o texto, o vídeo do Moré Felipe explicando isso sobre esse tema aqui. Tá certo? Vamos lá. Com quantos anos Yosef foi vendido? Então ele foi vendido com 17 anos, certo? Ele passou quanto tempo na escravidão e na prisão? 13 anos. Então ele tinha 30 anos quando ele aparece ao faraó. E nós tivemos quantos anos de fartura? 7. Quando é que eles encontram seus irmãos? Após 2 anos, é nesse momento que ele está mandando os seus irmãos voltarem para pegar Yaakov. Então, 30 mais 9, né? 39 anos de Yosef tinha 39 anos, certo? Beleza. Qual era a diferença entre Binyamin e Yosef? Yosef tinha 17 anos quando ele foi levado para a terra de Mitzrayim, ele foi vendido pelos seus irmãos. Estima-se que Binyamin tinha 1 ano, né? 1 ano. Então, a diferença dos dois é de 16 anos. Então, se a gente subtrair 16 por 39, que é a idade de Yosef, nós vamos ter que Binyamin, quando se encontrou com Yosef, tinha 23 anos de idade, tá certo? Eu não sou bom de números, vou chamar aí os universitários, irmão Moré, Renato de Prisma. Me corrija aí no chat, meu irmão, se eu estiver errado, viu? Por enquanto, eu acho que tá batendo as contas aí. Então, qual é a diferença, mais ou menos, de idade entre Yaakov e Yosef? 58 anos. Por quê? A gente sabe que Yaakov tinha 40 anos quando chegou na terra de Aram Hanaraim. Ele trabalhou 7 anos por Léa e mais 7 anos e 7 anos por Léa, né? E Léa teve vários, quando ele completou 7 anos de trabalho por Léa, ele se casou com Léa e com Rachel. Depois de mais alguns dias ele se casou com Rachel. Porém, Rachel, ela não deu filhos a Yaakov imediatamente. Léa teve vários filhos para Rachel dar à luz a Yosef. Por isso estima-se que Yaakov tinha cerca de 58 anos quando Yosef nasceu. Então, se a gente, no caso aqui, né, for acrescentar 58 anos à idade de Yosef, vamos ter aqui a idade de 97 anos. Tá certo? Beleza. Porém, nessa mesma porção, você vai encontrar que Yaakov, quando se apresenta para o faraó, ele tinha 130 anos. Então, se nesse momento... Deixa eu apagar tudinho aqui. Apagar tudinho. Vamos lá. Se nesse momento aqui, esse momento aqui, certo? Deixa eu vir até aqui. Esse aqui é o momento do encontro que bate as idades de todos, de Yaakov, de Binyamin, esse momento que ele pega a carruagem e diz, olha, vá buscar meu pai. Yaakov teria 97 anos, Binyamin 23. Por isso que ele era chamado ainda de jovem. Ok? Ok. Só que quando Yaakov vai se encontrar com o faraó, quando ele chega na terra do Egito e se encontra com o faraó, o faraó pergunta a ele quantos anos você tem, e Yaakov diz que tem 130 anos de idade. E, principalmente, se a gente tirar daqui, ó, 97 menos a idade de Yitzhak, né? Eu não vou tirar nem da idade de
de Yaakov, de Yosef, mas a idade de Yitzhak, certo? Com o Yaakov, dá uma diferença de, justamente, Yaakov tinha 60 anos quando Yitzhak tinha 60 anos quando gerou Yaakov. Então, quando Yaakov tinha 120 anos, presta atenção, quando Yaakov tinha 120 anos, Yitzhak morreu. Então, por consequência, se Yaakov, a partir do momento que ele chegou no Egito, ele tinha 97 anos, ele teria que ter saído do Egito e enterrado Yitzhak, depois voltado para a terra do Egito. Impossível ele ter esses 97 anos de idade. Então aqui é mais plausível que ele tenha enterrado seu pai 10 anos após do seu enterro, ele tenha ido para a terra do Egito. Tá? É meio puxado. O Moré Felipe ensina com mais calma, ele tem mais uma didática melhor nesse caso aqui. Porém, dá para se compreender sim que Yaakov, no momento em que as carroças chegaram para ele e ele recebeu a notícia que Yosef tinha vida, a escritura consegue mostrar para a gente que ele tinha 97 anos de idade. O texto não diz, mas a gente consegue ter essa percepção analisando as idades dos patriarcas, né? Porém, ele, quando se apresenta ao faraó, ele tem 130 anos de idade. Então, tem uma grande diferença aí, né? Então, o enterro de Yitzhak, aqui embaixo tem escrito, né? Ele ainda viveu após o fato, após esse Yitzhak, após ter essa situação aí todinha, né? Do seu neto ser vendido, ser o príncipe do Egito, e Yitzhak ainda era vivo. E ele viveu ainda 23 anos após esse fato, após as carruagens chegarem para tomar Yaakov. Depois que Yitzhak morreu, aí sim Yaakov ainda ficou mais um tempo, o Eterno aparece para ele e faz com que ele vá ao encontro do seu filho. Por que Yaakov esperaria 33 anos? Outra pergunta para a gente anotar. Seria porque na hora que os seus filhos contaram, né, os motivos que levaram eles a vender Yosef para o Egito, que era porque Yaakov dava preferência mais a ele, a Yosef, do que a seus filhos. Yaakov agora estava querendo dar atenção aos seus filhos, arrependido de ter preferido um filho mais do que os outros. Não se sabe. Será que era porque ele queria esperar o seu pai morrer, enterrar o seu pai e não deixar de estar sempre visitando o seu pai, já que ele subiria para o Egito, seria mais difícil ele fazer essa viagem de novo? Não se sabe. Também não pode ser que não seja porque, mesmo depois da morte de Yitzhak, ele não seguiu para o Egito, né? Ele só foi quando o Eterno chamou. Então tem essas nuances. E por que a gente desconfia? Muita gente, calma meus irmãos, não comecem a falar ainda no chat. Já deve ter aí, mas tenham calma. Vamos lá, para o próximo texto. Por que a gente desconfia? No capítulo... Boa, deixa eu ver aqui. Acho que é o 47 já. É o 46, versículo 9. Olha o que diz, ó. E os filhos de Reuven são Hanor, Palu, Hetzron e Carmi. Reuven, quando ele queria tomar Binjamim e levar com eles para a terra do Egito, quando eles estavam ali naquela discussão, ele disse, olha, eu me responsabilizo por ele, por Binjamim. Se
eu não voltar com Beniamim, você pode matar meus 2 filhos. Ele teve essa ideia brilhante aí, né? O pai, lógico, rejeitou, né? Porém, agora, Reuven aparece com 4 filhos. Ele não tem mais só 2 filhos, ele já tem 4 filhos. De onde apareceram mais 2 filhos para Reuven? Será que foi nesses 33 anos que eles ficaram parados? Próximo, Yehudá. Os filhos de Yehudá é Onã, Selá, Peretz, Zerah. No entanto, e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Peretz foram Hezron e Ramu. Peretz já tem filhos. Peretz, nessa época, era criança, quando Yehudá voltou do Egito para levar seu pai para a terra do Egito. Quando Yehudá voltou para pegar Yaakov e levar para o Egito, Peretz era criança. Ele tinha por volta dos seus 7 anos. Agora Peretz já tem 2 filhos e Yehudá já é avô de 2 netos. O mais impressionante eu deixei para o final. O que salta às vistas. Né? Lembra dele, Beniamim, que não disse uma palavra? Temos que ter cuidado com quem é calado. Viu? Rapaz, esse frutificou. Viu? Os filhos de Beniamim que entraram no Egito, preste atenção, ele tinha 23 anos de idade, né? Olha para isso. Bela, Becker, Asbel, Gera, Naamã, Ahi, Rosh, Muspim, Rupim e Arne. Beniamim já tinha 8 filhos e 2 netos. Como um homem de 23 anos de idade tem 8 filhos e 2 netos. Só se ele tivesse tido um filho com 13 anos de idade, menos 12 anos de idade, menos 11 anos de idade, ou 12, vamos botar 12. E esse filho dele tivesse também um filho com 11 anos de idade. 2 filhos com 11 anos de idade. Tem lógica? Não tem. A não ser que eles passaram 33 anos para ir para o Egito. Aí sim, daria tempo, e até ele foi muito próspero, né? Teve 8 filhos e 2 netos. Aí daria tempo de Beniamim ter esses 8 filhos e os 2 netos, para poder assim entrar na terra do Egito. Então, por isso que a gente desconfia de que Yaakov passou todos esses anos parado, né? Por fim, vou ler só mais um textozinho aqui para a gente à tarde finalizar. Todo o povo pertencente a Yaakov que entrou no Egito, seus descendentes diretos, né, sem contar mulheres e filhos, totalizaram 66. Os filhos de Yosef nascidos no Egito eram 2. Assim, todos os membros da família de Yaakov somavam 70. As 70 nações representadas, né? O povo de Israel sempre representará as 70 nações da terra, que entrarão no mundo vindouro e reinarão para sempre. As nações que estarão, os filhos de Israel que estarão entre as nações. Então, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que nós possamos aí almoçar, né? E se preparar, descansar mais um pouquinho e à tarde finalizarmos aí esse estudo e que vocês possam levar essas lições, né, adiante todos os dias da sua vida, praticando e amando ao Eterno com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Shalom, shalom, meus irmãos. Vou botar aqui o nosso Garganta de Aço, meu amigo, meu irmão, o poeta Yosef Torres, direto de Campina Grande.
panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom